um perigo iminente se aproxima. Seus músculos recebem uma carga de adrenalina e ele está cada vez mais perto. Você sabe que a qualquer momento ele vai atacar. A sua única reação é pegar mais um pouco de pipoca e torcer para que algum personagem fique vivo no final desse filme. O medo é uma emoção que aparece em situações perigosas, mas é tão interessante que a gente criou uma data só para essa emoção. E o mais interessante é que nessa data aparecem vários filmes em cartaz com o tema do terror, bruxas, espíritos e fantasmas. E esses filmes estão lá por um motivo, porque movem milhões de pessoas para a sala de cinema e fazem muito sucesso. Olhando por outro lado, não é só no cinema. A gente também paga para sentir medo, seja em cinemas, em atrações, em parques de diversão. Mas por que a gente paga para sentir medo? Antes de entender isso, a gente vai ver o que é o medo e de onde que ele vem. Uma definição bem técnica do medo, pelo pesquisador de Humanidades, Ciências Sociais e Comportamento Humano, Ralph Adolphs, em tradução livre diz que o medo é uma variável intermediária entre conjuntos de estímulos dependentes do contexto e conjuntos de respostas comportamentais. De maneira rápida, quer dizer que o medo tem um papel importante na relação entre o que acontece no ambiente, que são os estímulos que dependem do contexto, e como as pessoas reagem a esses estímulos, que são os comportamentos, as respostas comportamentais. O medo atua como uma ligação que vai ditar o que fazemos em situações específicas. Nessa definição, o medo é uma emoção humana que acontece por estímulos específicos, tipo situações de perigo, alguma ameaça ou algum estímulo que lembre uma experiência negativa. E ainda, o medo pode levar a diversas respostas comportamentais, como fugir, lutar, congelar ou até outras reações de proteção. O medo ainda é uma variável intermediária porque age entre outras variáveis. Nesse caso, o medo atua como uma variável intermediária entre os estímulos, as ameaças e os nossos comportamentos. E essa variável age entre um conjunto de estímulos dependentes do contexto. Isso se refere aos estímulos que vão gerar o medo em situações específicas, como um barulho alto e repentino em um ambiente tranquilo, que pode ser um estímulo que provoca medo, dependendo do contexto. E por fim, essas ameaças vão gerar ações ou reações que alguém tem para responder aos estímulos que provocam medo, tipo correr, se esconder, gritar e etc. Então, quando sentimos medo, geralmente temos uma sensação de paralisia ou vontade de evitar aquilo, saindo correndo ou até mesmo tentar enfrentar o perigo. É o que chamamos de mecanismo de luta ou fuga, que é um comportamento quando a gente sente medo, se sente ameaçado, em que o nosso corpo responde a esse estímulo com vários hormônios e neurotransmissores que basicamente colocam muita energia nos nossos músculos para que a gente possa evitar ou lutar contra aquilo que é perigoso. Então o medo é uma resposta física e não só psicológica diante de algo que pode nos fazer algum mal. Pode ser algo mais físico e tangível, tipo uma aranha ou um leão, sei lá, ou até uma ideia cultural que nos gera medo por algum motivo, tipo um palhaço ou um medo do que pode nos esperar depois da morte, por exemplo. Em muitos casos, esse medo tem sentido e nos ajuda a evitar situações perigosas, mas ele também pode não representar um perigo real. Nesses casos, esse medo é uma fobia. Esse termo, segundo um artigo do Jornal Britânico de Psiquiatria, se refere a um medo intenso que não pode ser explicado e que leva a evitar essas situações ou um objeto temido sempre que possível. Geralmente é um medo irracional que muitas vezes te impede de realizar alguma atividade ou te atrapalha no dia a dia e que não apresenta um perigo real. Nesses casos, é bom procurar um profissional que te ajude com esse medo. Como exemplo, a gente tem a ferramenta de dessensibilização, que é um método científico de tratamento para fobias. Nesse processo, o terapeuta e o paciente podem pensar em uma lista de situações relacionadas aos medos e classificar de acordo com o nível de ansiedade que elas causam no paciente. Em um paciente que tenha medo de cachorro, por exemplo, ele é gradualmente exposto a essas situações, começando
pelas que assustam menos, como ver a foto de um cachorro, e progredir para as tarefas mais desafiadoras, tipo interagir com um cachorro. Enquanto enfrenta essas situações, o paciente pratica técnicas de relaxamento para reduzir a ansiedade. Esse paciente pode começar, por exemplo, vendo fotos de cães e, à medida que se sente mais confortável, pode passar para etapas mais desafiadoras, como estar próximo de um cachorro mais calmo, com uma coleira. E com o tempo e a prática, a ansiedade diminui e o paciente ganha confiança para superar o medo. Esse tipo de técnica exige várias sessões e o acompanhamento regular com um profissional. Então, a sensação do medo é importante, uma reação que nos levou à sobrevivência. Mas por que muitas vezes somos atraídos a sentir medo e até pagamos por isso, para levar um susto ou viver experiências radicais? Simplesmente porque não vamos viver um perigo real. Mas não é tão simples assim. Existem várias razões, inclusive motivos biológicos, para se interessar por um filme de terror. Os perigos de um filme não existem mais assim que esse filme acaba. Então, sabemos que o que causou aquele medo não é real e que a gente está seguro. Quando a gente está diante de algo perigoso e aqueles neurotransmissores te fazem fugir ou lutar, vivenciamos um estresse, no momento em que reagimos para evitar esses perigos. Mas quando finalmente a gente escapa ou a gente fica livre do que causou aquilo, temos uma sensação de prazer, de alívio, de missão cumprida, que é uma forma de sermos recompensados pelo nosso cérebro por ter sobrevivido. E a mesma coisa acontece quando a gente está em contato com esses medos controlados. A gente vivencia um estresse, um susto ou um medo durante um filme, por exemplo, mas logo temos a sensação de ter escapado e de estarmos seguros. Essa sensação de medo controlada é recompensadora. Quando a gente sente medo e se livra desse medo, a gente tem a sensação de recompensa. Quando um perigo se revela como não sendo verdadeiro, a gente também tem essa sensação. Além disso, a gente tem também um interesse pelo medo e pelo comportamento de buscar situações assustadoras. E esse interesse tem raízes evolutivas. Da mesma forma que animais se interessam por predadores para ter informações sobre eles e ainda treinar para quando estiverem diante de um perigo real, os humanos também fazem a mesma coisa, através de histórias, filmes e jogos que envolvam ameaça e perigo. Esse tipo de entretenimento pode ser uma maneira de aprender sobre situações aterrorizantes e praticar respostas emocionais e comportamentais diante dos perigos, nos preparando para enfrentar desafios na vida real. Inclusive, a falta de brincadeiras não estruturadas que simulem esse perigo com as crianças pode aumentar a ansiedade nelas, já que esse jogo desafiador e arriscado desempenha um papel importante no desenvolvimento da resiliência. Mas também temos um papel do aspecto social desse terror. Muitas vezes que a gente assiste um filme de terror ou vamos num brinquedo radical, a gente está acompanhado. A sensação de aproveitar o terror em conjunto aumenta o nosso senso de pertencimento a um grupo, reforça laços e ainda produz lembranças com pessoas que importam. Assim como deixar o like nesse vídeo e mandar para mais alguém. Dividir essas lembranças com alguém diante de um perigo controlado e ter a sensação de que tudo está bem no final é muito recompensador e nos leva a repetir esses comportamentos mais e mais vezes.